Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de mais um casal que se separou aí e deu treta. E olha que dessa vez a treta não é nem entre o casal, e sim entre os mexeriqueiros Red Pill aí de plantão, que estão rasgando seus bumbunzinhos lá no Twitter, dando um verdadeiro presente ao mostrar a hipocrisia gritante deles a respeito lá do caso Choquei, que também é o tema do vídeo de hoje, junto com o Selbit e Sassá. Então peguem a picoquinha porque hoje promete. Mas antes, deixa eu garantir o sachêzinho do Jorge. O patrocinador do vídeo de hoje é o Surfshark, o tubarão do VPN, que protege a sua navegação de costa a costa, ou de ponta a ponta, como você preferir, né? Garantindo que os seus dados sejam criptografados para permanecerem seguros a cada vez que você navega aí na web. Esqueça a espionagem pirata no seu navio digital. Se você tá cansado de sempre navegar pelas mesmas águas digitais aí, ou se o seu conteúdo favorito está disponível apenas em outros continentes, também não tem o que se preocupar. O Surfshark ajuda você a mudar a sua geolocalização com muita facilidade e voilá! Em segundos você vai ter acesso àquele filme, aquela série ou qualquer coisa que você desejar assistir e que não está disponível aqui no nosso país. E o Surfshark VPN não é restrito apenas a PCs. Ele também está pronto para te acompanhar nas aventuras na web, em tablets, celulares e outros dispositivos. Simplesmente baixe o aplicativo, faça login no seu dispositivo para ter o tubarão sempre do seu ladinho. Experimentem o tubarão guarda-costas vocês também, clicando no link da descrição e usando o meu cupomzinho SUAVE para ganharem mais 3 meses grátis na sua assinatura. E fiquem tranquilos, amigos, o tubarão da Surfshark não morde. Se você experimentar e não gostar, há garantia de devolução do seu dinheiro em até 30 dias. Valeu, Surfshark! Voltando aqui, vamos começar pelo caso mais grave que parou todas as obras aí, pelo menos do Minecraft. Só se falava nisso, né? Sassá traiu o Selbit, estuprou ele, invalidou a sexualidade dele. Mas antes, um pequeno disclaimer aqui, pessoal. Provavelmente esse é o meu último vídeo dissecando términos de relacionamento aí, gente. Não vale a pena, tá? Eu perco um tempão precioso vasculhando informações, confrontando as versões de cada um do casal, para no final das contas perceber que a maioria das pessoas simplesmente não se importa. E quem se importa geralmente já escolheu um lado, por qualquer motivo que seja. E no fim, isso só me traz dor de cabeça em assuntos que, sinceramente, foda-se. E não me entendam mal, é claro que eu vejo uma certa relevância nesses dramas, além da fofoca. Especialmente nos dias de hoje, onde cada término de relacionamento se transforma em munição para a fabricação de narrativa anti-mulher na net, né? E não só na net. Cada vez mais esses casos são usados por Red Pills como exemplos aí na luta contra leis misândricas, como a Lei Maria da Penha. Você considera que existam leis que são anti-homens? Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei anti-homem. E vocês acham que essa galera se preocupa com quem tá certo nas situações, ou eles só compram o lado dos homens e foda-se? E o Selbit, pra quem não sabe, é um youtuber muito famoso, muito conhecido nesses, né, grupinhos aí, o pessoal que é fã de LOL. Essas meninas, inclusive, são meninas que têm um padrão de comportamento meio perturbado, né? Assim, as mulheres não batem muito bem na cabeça e assim vai. Foi assim, inclusive, que ele conheceu essa ex-namorada. Felipe Castanhari e Nive Stefan anunciaram o fim do relacionamento. Entenda tudo o que aconteceu. Mas veja só, meu querido, até aqueles casais perfeitos que a gente vê na internet, que aparentemente ali é aquele casal que se ama, perfeito, ele apaixonado por ela apaixonada por ele, ambos dedicados, parece que isso aí não corresponde muito bem à realidade, né, meu querido? Mas antes disso, eu não consigo olhar pro caso do Selbit e não pensar no Mano Brown. Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde e não tava lá. Vai ver. Mas Vai aí, vendo. ó, tem uns tipos de mulher aí, tudo que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos. Isso que é... Tem uns tipos de mulher aí, Catruta, que não dá nem pra comentar. E o mais engraçado é que agora os términos de relacionamento são mais comentados e farmados por canal Red Pill do que pela bancada de canais de fofoca todinha da Mind. E aí, com esses caras tomando conta da internet, vocês acham que sobra espaço pra quem vai atrás de informações, checa os fatos, tenta fazer um trabalho minimamente decente? Não sobra nada, né? É um jogo que já foi perdido pela quantidade e o engajamento deles. Porque o que não falta na internet é derramamento de bile por causa de mulher. E os criadores dessa bolha aí sacaram direitinho como explorar cada gotinha de bilis do seu público. E não só, eles também aprenderam a estimular a produção desse fluido artificialmente. Basta misturar Red Pill, ideologia ANCAP e cristianismo no discurso e voilá, você cria um exército de coguinhos que se acham moralmente superiores e pingam sais biliares em qualquer um que pense diferente. Se você um dia convidar uma moça pra sair, por mais bonita que ela seja, e você perguntar pra ela qual regime cambial você defende, se ela não responder câmbio flutuante, nunca mais saia com ela, procure outra.
porque ela não entende nada de economia. Uma curiosidade interessante, na época que o Selbit namorava a Sassá, ele andava por essas terras aí, se intitulava ANCAP, os caralhos, e pelas mensagens que a Sassá mostrou e as atitudes dele de ciúmes e tal, o cara tinha tudo pra monarcar uma hora ou outra, né? Ainda bem que ele preferiu focar em ganhar dinheiro aí e não dar a opinião dele na net. Claro que ele pode ter mudado de pensamento hoje em dia, e isso levando em consideração que as prints da Sassá são verdadeiras, né? O que eu acredito que são. Eu não acho que a mina ia ser burra de usar print falsa que o Selbit poderia facilmente desmentir e ainda por cima depois meter um processo galopante no rabo dela. E vamos usar o cérebro aqui pra entender o que eu não tô falando, né? Eu não tô falando que o Selbit é red pill hoje em dia, ou que o caso dele com a Sassá tem a ver com isso. Eu tô dizendo que o caso foi julgado no tribunal da internet e usado dessa forma por uma massa de homens frustrados que acabam influenciando cada vez mais a opinião pública, principalmente dos moleques mais novos. Agora, junte essa massa de moleques mais os fãs do Selbit e pronto, né? Agora o Selbit poderia até decepar o braço de uma mina com uma motosserra que ainda ia ter 200, 300 mil adolescentes e red pills de mãos dadas gritando, defendendo o Selbit. Ela deu gatilho nele, ela falou que ele é bonito, ela falou que ele é ruim no Tetris. O cara perdeu no Tetris e ficou triste. Vai tomar no teu canto, não quero meu chat não, mano. Vai embora, tá banido. O cara tomou ban sem motivo, você também vai tomar então. Pronto. O que nos leva ao próximo ponto. Tem uma galera feliz que agora as coisas vão ser finalmente resolvidas na justiça, que agora o Selbit tá fazendo da forma certa e que o juiz vai decidir quem é inocente e quem é culpado nessa história toda, e nós vamos finalmente saber se os relatos da Sassá são mentiras ou se na verdade o PDF do Selbit é verdadeiro. Só que, infelizmente, o que essas pessoas não sabem é que a queixa-crime do Selbit contra a Flávia não é sobre isso, e sim sobre difamação. Se o caso for aceito pelo Ministério Público, resumidamente, o juiz vai julgar se a Sassá teve a intenção de fuder a imagem do Selbit e se ela conseguiu isso ou não quando ela fez aquele tweet com a palavra agressão sexual que logo depois ela apagou. Lembrando que o tweet pegou menos de 100 visualizações e depois que o Selbit respondeu, foi para pelo menos 50 milhões de visualizações. E eu não acho errado ele ter respondido, afinal a mina fez um tweet falando em agressão sexual no Twitter, e o potencial para dar merda pro Selbit era maior do que pro Robinho. O cara tava no direito dele, né? Só que o que eu acho que ele sabe é que muitas pessoas só iam ver o lado dele, e pronto. Ninguém ia ter o mesmo alcance do que ele. Tanto é que o vídeo da Flávia se pronunciando sobre esse PDF do Selbit aí pegou nem 400 mil visualizações em um vídeo de 50 minutos. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Na minha opinião, era melhor ele ter feito um pronunciamento matador que lacrasse o assunto, e diga-se de passagem que naquele PDF ele fez tudo menos isso, né? Aliás, a forma como foi escrito para reverter a imagem do Selbit de abusador para vítima em apenas 19 páginas é digna de Oscar. Tá, Yasmin, eu entendi que o processo vai ser de difamação e o que vai ser julgado no caso aí é a intenção da Sassá ao fazer o tweet e se ela conseguiu causar danos no Selbit. Essa já tá ganha pro Selbit. É óbvio que a mina queria fuder ele, né? Objection! E bom, amigos, me baseando em tudo que eu consegui desenterrar sobre o caso que está público, sem ver as provas, privadas aí de cada um, eu acredito que a Sassá tem grandes chances de ganhar esse processo sim do Selbit. E o motivo principal que me leva a acreditar nisso é o fato dela ter apagado o tweet logo após ela publicar e depois ter explicado o que ela quis dizer e se retratado em vídeo. Fora que ela estava respondendo um tweet provocativo e não fazendo uma acusação isolada ao Selbit, né? O tweet tinha um contexto. E essas coisas contam sim pontos a favor dela no tribunal. Além disso, muitos dos tweets que ela fez ao longo desses anos não citavam diretamente o nome do Selbit. Em um ou outro dá pra imaginar que é dele que ela tá falando, mas não tem o nome dele ali. E as duas lives que ela fez, relatando o caso e desabafando, podem facilmente ser interpretadas como liberdade de expressão, que garante o direito dela, sim, de contar as experiências que aconteceram na vida dela, ainda mais, que o próprio Selbit tinha admitido que ele foi sim babaca com ela, dando mais força pro relato dela. Mas mesmo assim, vocês acham que essas duas lives fizeram ele perder a oportunidade nesses 7 anos? Impediram ele de crescer? Espantou os anunciantes? Bom, até onde eu sei, o Selbit é um dos maiores streamers do Brasil e sempre foi uma figura bem polêmica. Não só por causa desse relacionamento com a Sassá, por mais que ele dê isso a entender no PDF. Porém, nada disso impediu ele de fazer propaganda pra LG, Banco do Brasil, fazer uma vaquinha pra um jogo lá e arrecadar 4 milhões de reais, concorrer numa premiação mundial.
Então, sei lá, né? Eu acredito que vai ser difícil ele conseguir provar em corte que a imagem dele foi prejudicada por causa da Sassá. Eu não duvido que essa história toda aí seja uma dor de cabeça pra ele, óbvio que é, né? Isso eu não tenho dúvida. Porém, segundo o relato da Flávia, foi uma dor de cabeça pra ela também. E talvez pra ela não tenha sido fácil assim seguir em frente, né? Igual foi pra ele. Sim, eu tenho acompanhamento psicológico. Eu consegui começar a pagar mês passado pra lidar com essas coisas. Porque tava chegando num ponto que eu ficava com tanta raiva. Ai, e me sentia tão frustrada e silenciada. E eu já tinha visto todos meus amigos virarem as costas pra mim ir embora. E depois no Exposed de o ano que seguiu, aconteceu o quê? Eu vi mais ainda os meus amigos se afastarem de mim. Cabeça, sabe, os nós que entraram na minha cabeça. Por muito tempo, sabe? Tipo, eu sinto que até hoje eu tô trabalhando nessa merda, sabe? Eu já terminou faz 3 anos. E eu ainda sinto as sequelas, entende? Não tão forte quanto antes, mas ainda tá lá, com certeza. Eu tenho muito medo de muita coisa. Pode disso, pode uma coisa ou outra que aconteceu nessa relação. Tipo, eu acho engraçado que as pessoas ficam, nossa, vive no passado. As pessoas nem falam tanto isso pra mim, porque eu tento não ser assim. Só que querendo ou não, quando você passa por algum trauma, alguma coisa assim, do tipo, você carrega essas cicatrizes com você, essa bagagem com você, por muito tempo depois. Então, eu acho que, tipo, às vezes as pessoas poderiam pensar sobre isso antes de falar, tipo, vamos ver do presente, bola pra frente. Assim, a gente não pode só, tipo, ir atropelando a vida, ir atropelando as coisas que a gente precisa superar e ficar bem, e, tipo, os machucados que a gente precisa cuidar, entende? Pra mim, eu acho que, tipo, esses problemas, esses traumas que você tem em relações, é tipo quando você é um jogador de futebol e você machuca seu joelho, então. Tipo, pode aparentar, tá tudo bem. Você pode ir correr lá, jogar futebol e tal. Mas, tipo, com o passar do tempo, vai piorando o problema. Se você não parar pra cuidar de verdade, você só for fingindo que tá tudo bem e bola pra frente, na hora pode dar merda pra perder seu joelho. É um ponto delicado. E agora entrando no mundo das suposições. Se ela realmente comeu o pão que o Selbit amassou, por quanto tempo ela poderia falar disso, pensando que ela falar alguma coisa sobre o caso ia diminuir a quantidade de dinheiro acumulada debaixo do colchãozinho do Selbit? Quanto tempo vocês acham? Eu não sei. O que eu sei é que o Selbit respondeu o vídeo da Sassá e disse que ela confessou que mentiu, o que não é verdade. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma, hoje, assumiu que era mentira. Agora, a gente vai falar sobre um clipe muito infeliz, que eu sinto muita vergonha desse clipe e eu não suporto assistir ele. O meu chat nessa época, antes dele ser filtrado, ele era bem machista e era muito comum que as pessoas perguntassem coisas de cunho sexual. Muita gente falava sobre ele no meu chat. Eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele. E também me dá gatilho, é um sentimento bem conflitante. Eu defendo ele, né? Eu falo, pô, vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas. E logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade. Eu não entendia muita coisa. Às vezes demora pra gente perceber. Pra mim demorou muito. Mas é que eu tenho orgulho de admitir. Mas machuca. E as pessoas enterram isso pra dar risada. Sendo que pra mim, pessoalmente, quando eu lembro os meus sentimentos, eu tenho minha memória e eu tenho o meu trauma. E quando eu lembro, é inevitável doer. Foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me assediando no Twitter, onde eu disse que sofria agressão sexual, incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. E assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre. E muito menos tinha intenção de dar detalhes, apesar do tweet que eu fiz. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras pra definir melhor. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa, isso era algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função. Tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu. Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisas mais graves, tendo em vista que agressão sexual é um termo bem amplo. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Ela não desmentiu que teve agressão, e sim que ela achava normal a agressão e se punha como submissa. E ela também disse que nunca o acusou de estupro.
Além disso, no vídeo dela, ela prova algumas contradições ali do PDF do Selbit e mesmo assim ele insiste em manter tudo o que ele disse, o que me fez ficar meio assim. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF e eu vou provar no tribunal. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção no PDF dele e que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato na qual eu era trancada no banheiro é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Teve mais de uma vez que, tipo, ele queria me quicar da casa dele. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. E você pode até pensar, pô, é meio irrelevante ficar mencionando isso, porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente, são pequenas coisas que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentiroso. E mais uma vez, ele cria uma narrativa pra invalidar a minha palavra. Quando ele fala sobre isso, ele converge a atenção pra esse tipo de detalhe. Ele fala: seria impossível eu ter trancado ela lá dentro porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que você vai pensar imediatamente? Pô, é verdade, a chave fica do lado de dentro. Não tem como ele ter trancado ela lá. Ele te convence que eu estava mentindo porque eu disse que ele me trancava no banheiro. Logo, você assume que tudo que ele disse e disser serão verdades também. E automaticamente tudo que eu disse é mentira. E você que leu aquele PDF, tá assistindo isso, provavelmente não vai atrás do meu relato pra saber se eu realmente falei isso e eu nunca disse isso. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos. Nunca falei isso. Eu sempre falei que eu morava com a minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa da casa dele. Teve mais de uma vez que, tipo, ele queria me quicar da casa dele. Nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado. No relato dele, eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos. No tweet eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele. Então ele distorceu toda essa história e nem teve o carinho suficiente pra prestar atenção no que estava sendo tirado de contexto pra usar como prova. E infelizmente também mostra como meia palavra de um homem é o suficiente pra invalidar anos de relato de abuso de uma mulher. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF. Na minha opinião sincera, o processo e esse negócio de não falar mais nada é uma estratégia para não responder as coisas que ele disse no PDF. Agora ele simplesmente pode não tocar mais no assunto, porque vai resolver tudo na justiça, não precisa se explicar sobre ter acusado a Flávia de abusar dele, o que fez a fanbase ficar acusando a mina de ser estupradora, ou então ele ter usado o fato de ter sido abusado na infância e ser assexual como defesa contra a Sassá. Basicamente foi tudo isso que ele fez no PDF, né? E o ponto sobre a sexualidade ali é sério, como eu falei no meu outro vídeo. Segundo a versão da Flávia, o Selbit não mencionou ser assexual enquanto eles namoravam, o que parece coerente, considerando que ele não foi ao psicólogo durante o período em que eles estavam juntos. O print ali que ela mostrou foi feito depois do término do relacionamento deles. E também é importante ressaltar que ela não o invalidou, ela apenas fez perguntas de maneira respeitosa. E eu ressalto que a minha opinião aqui sobre a Flávia ter chance de ganhar esse processo não se baseia em favoritismo da minha parte, mas em uma análise técnica que pode estar equivocada. Afinal, a decisão final dessa história toda cabe a um juiz, e as decisões judiciais podem ser influenciadas por variáveis imprevisíveis, até mesmo pelo que o juiz comeu no almoço. Portanto, é impossível prever qual vai ser o resultado com certeza. E para finalizar esse caso, eu repito o recado do vídeo anterior. Não usem os relatos das pessoas para atacar ninguém na internet. Esse ciclo não faz bem, nem para um lado nem para o outro. Não curtiu alguma coisa que foi dita? Tudo bem, para de seguir alguma pessoa ali que você não gosta, apoie quem você admira, mas não desperdice o seu tempo atacando ou então defendendo desconhecidos na net, não vale a pena. Agora, vamos para o caso da Chuquei. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu não gosto muito desse mundo de fofoca, né? É um negócio que, por definição, eu acho tóxico. Geralmente, o que a gente encontra nessas páginas são só informações cruas, precipitadas, baseadas em sabe Deus lá o quê, que estão ali só pra gerar interesse e, por consequência, né, cliques e dinheirinhos pra alguns filhos da puta inconsequentes. Agora, antes que alguém venha me comparar com a Chuquei, eu já vou dizendo, o que eu faço aqui não é fofoca, ok? Existe uma diferença enorme entre o meu trabalho e o que a Chuquei faz. No caso da Jéssica, por exemplo, ali, a Choquei saiu espalhando fake news, se baseando numa mensagem de um perfil fake, que pelo que a polícia disse, foi a própria Jéssica que criou.
E ainda por cima, tiveram tempo pra zoar a mina quando ela pediu pra eles excluírem o post, mas não cogitaram verificar se a informação era verdadeira em algum momento. E assim, checar a veracidade das informações que você recebe antes de divulgar é básico, né? E eu vou muito além disso nos meus vídeos. Eu faço pesquisa a fundo mesmo. Eu tento conversar com as pessoas envolvidas, busco o máximo de informações, contexto, analiso fontes variadas, com diferentes pontos de vista. Tudo que tiver disponível na internet e seja relevante sobre o caso vai ser analisado. E eu sempre tento filtrar antes as coisas de trazer pra vocês. Por isso que os meus vídeos acabam demorando muito mais que os dos outros canais, porque eu tô aqui tentando fazer um trabalho jornalístico e investigativo no canal. Não sei se é porque eu tô no espectro autista, mas sempre que surge um assunto, eu entro de cabeça, eu caço os mínimos detalhes, as inconsistências, confronto as versões, e isso às vezes é um problema, porque eu sinto que a internet muitas vezes quer o conteúdo mais superficial, rápido e óbvio possível. Mas me desculpem que eu não consigo ser assim, principalmente porque eu tenho responsabilidade social com tudo que eu digo aqui nesse canal. E eu garanto que vocês nunca vão me ver soltando uma notícia sem eu ter cavado bem a fundo antes. Especialmente se for algo complexo e eu estiver indo contra a maré na internet. Eu não vou contra a maioria sem base pra isso. Eu não nasci ontem igual metade do Twitter aí. E justamente por não ter nascido ontem que eu sei muito bem que a Choquei não tem nada de inocente. E mesmo que eles tenham se livrado da justiça, que muitas vezes é falha, todo mundo sabe que aquela página vive de alienar. É uma bomba relógio de desinformação e era só uma questão de tempo até resultar numa tragédia. E o pior é que o pessoal que estava apontando esse erro da Choquei é o mesmo que vive de espalhar fake news direitoide no Twitter, assim como fizeram contra o Castanhari e a Nive. Eu não quero ser chata aqui não, né? Uma coisa é fazer meme. Agora, passa quilômetros do limite da zoeira quando o cara fala que tá se recuperando de uma deprê, o casal diz que tá bem com o término, e quem tá enchendo o saco é a galera que não gosta dele por causa de política ou porque tá meio red pill das ideias. A Nive, inclusive, andou fazendo uns tweets recentes porque aparentemente o hate não para. Ah, e um detalhe importante que muita gente não percebeu. Esse mesmo rolê que tá acontecendo com a Nive agora, aconteceu quando ela se separou do Bruno. Fato é que quando a gente assumiu o término do relacionamento, a gente assumiu, acho que em dezembro. No Natal, ele já tava com a nova namorada dele, levando a nova namorada dele pra passar Natal com a família. Ele, pouco tempo depois, ele assumiu publicamente o novo namoro dele. E ninguém encheu o saco dele. E vocês lembram daquela print lá, que até hoje a galera acha que é verdade? Então... Porque assim, a galera começou a fazer meme em relação a isso, e o negócio passou um pouco do limite. Chegou um momento que fizeram uma publicação... Chegou aos raios de fazerem uma publicação fake, como se fosse um story, ainda assim, como se marcasse o Bruno ainda no story, uma parada eu assim, vi esse lance. Um negócio lá da vírgula, negócio assim. Vê que é fake, só que aquilo vazou em tudo quanto foi desses portalzinhos de fofoca, Instagram de fofoca. A galera acreditou real. Fato é que eu conversei com o meu advogado, isso foi no início desse mês. Eu conversei com o meu advogado e eu falei, fake news. Sim. A sorte dessa pessoa que fez essa parada, porque o negócio teve, 50 mil retweets. Esse é o ponto, explodiu. Né? Esse nível explodiu. A sorte do cara que fez essa parada foi que 2 dias depois que o cara fez isso, o meu pai morreu. Então, depois que o meu pai morreu, obviamente, eu não tive a menor cabeça pra, lidar com isso e ir adiante com o processo. Pois é. A realidade é bem diferente do que os Red Pills tinham criado em suas mentes, carcomidas por esse conteúdo desses canais que só querem encher o rabo de grana de trouxa afobado. Vocês estão pedindo pra eu falar sobre a separação do Castanhari e da Nive Stefan. Acontece que é o seguinte, muitas vezes, né, com relação a esses casos de famosos, de modo geral, eles servem mais pra entretenimento da galera e ao mesmo tempo servem pra, quem sabe, a gente usar pra confirmar e usar como evidência, né, empilhando as coisas do tá vendo? Olha só, a Red Pill tá certa nesse caso, ou, por exemplo, a Red Pill já falou sobre isso, porque realmente é muito difícil de você conseguir capitalizar, né, e minerar alguma coisa nova, uma vez que, não só aqui, mas lá fora também, o mesmo fenômeno aconteceu, de que muitos produtores estão capitalizando em cima dessas coisas, capitalizando em cima da Red Pill de modo geral, dando as suas opiniões e seus assuntos. Mas é isso aí, pessoal. Nesse vídeo aqui eu tentei focar mais nos pontos que estavam me incomodando aí a respeito desses últimos acontecimentos. Claro que tá longe de eu ter conseguido pontuar tudo que eu queria aqui de cada um desses casos, mas... como eu pretendo voltar a postar com mais frequência, é melhor ir parando por aqui. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês tiverem correções, contestações, ofensas, pontuações ou sugestões para vídeos que eu vou amar ler.
E o algoritmo também, né? Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até loguinho.